A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 22. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Então, mais uma vez, está sendo dito, está sendo lembrado, reiterado, que os levitas não têm parte nem herança em Israel. A porção deles é o Senhor, a herança deles é o Senhor. Este versículo, como outros que nós já vimos, né, ao longo do Pentateuco, fala da dependência dos levitas de Deus. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi dependiam de Deus. A herança deles era Deus, a porção deles era o Senhor. Vamos já começar lendo sobre este versículo de Deuteronômio em Coríntios, no Novo Testamento. Então já vamos começar. Pega a tua Bíblia, eu espero que ela já esteja contigo. Então abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 9, no versículo 13. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Então, quem vive para Deus depende de Deus. O Senhor Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. O que está querendo dizer isso? A minha vida é obedecer a Deus. A minha vida é servir a Deus. Então nós devemos honrar os sacerdotes levitas. E no caso, toda a tribo de Levi. O que quer dizer isso? As pessoas que foram escolhidas, chamadas, levantadas para servir ao Senhor, para ministrar. Aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com a obra de Deus, com o santuário, com aquilo que é sagrado, consagrado. Esses são homens e mulheres de Deus. 2. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhes prometeu. Eu tenho falado isso, né? Eles não vão ter terra. Eles não vão ter lote, eles não vão ter terreno. Tudo que eles tiverem vai vir das mãos de Deus. Vai vir do serviço, do ministério, da obra que eles fizerem para Deus. Assim, as outras tribos vão ter que ser fiéis a Deus para que haja provisão e sustento para os levitas, porque eles vão se alimentar e vão viver de tudo que as outras tribos oferecerem ao Senhor. Por isso que Deus é a herança deles. Por isso que Deus é a porção deles. 3. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo dos que oferecem sacrifícios, seja gado ou rebanho. Devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor
todos os dias. Então, novamente, Deus escolheu os levitas para ministrar, para servir. Eles são separados, consagrados e por isso devem ser honrados, respeitados. Porque foi o próprio Deus que escolheu, que chamou, que levantou. 6. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual a dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Então aqui tá falando, vamos dizer, de um levita que vai visitar, né? Ó, ele vai, se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo ao lugar que o Senhor escolheu, quer dizer, ele vai ministrar em outro lugar. Então ele vai ter que receber da mesma forma. Porque ele está servindo ao Senhor, mas em outro lugar, no lugar que o Senhor determinou, ó, o lugar que o Senhor escolheu. É como se fosse um itinerante, um visitante, alguém que está fazendo a obra de Deus em outro lugar, né? Que é muito comum quando algum pastor, apóstolo, líder, evangelista vai numa outra igreja, numa outra cidade, ele deve ser honrado e recebido da mesma forma, né? É isso que a Bíblia está dizendo. 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Bom, eu li corrido porque depois nós vamos ver um por um. O que fala ali? Quando vocês entrarem. Quando vocês entrarem. O que quer dizer isso? Não é se vocês entrarem, é quando vocês entrarem. Quer dizer, Deus vai cumprir. Vocês vão ver as promessas, a aliança de Deus, a palavra de Deus se cumprir. Então, quando vocês entrarem, isso quer dizer, tu tem que ter fé. Se Deus falou contigo, vai acontecer. Ele vai fazer. É verdade. Então, olha só. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Não aprendam. Não sigam. Não imitem. Não copiem. Porque vocês estão entrando numa terra que Deus deu para vocês. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprenda os costumes abomináveis daqueles povos. Então, o que quer dizer? É Deus que tá te dando. Então, tu tem que honrar, adorar e obedecer a Deus. Quem é que te deu? Deus. Então, obedece a Deus. Não aprende, não copia, não imita. Não faz igual a eles, porque tu não tá entrando nessa terra por causa deles. Tu tá entrando nessa terra porque Deus te deu essa terra, porque essa bênção é de Deus. Vamos lá, abre a Bíblia, vamos para Atos. Vamos lá, Atos, capítulo 2, verso 40. Vamos lá. O que é isso? Não aprenda os costumes. Quem está falando é o apóstolo Pedro. Atos, capítulo 2, verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se, salvem-se,
salvem-se desta geração perversa. Olha que forte. Tu tá entrando na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tu tá prestes a receber a bênção de Deus. E o que tu vai fazer? Tu vai copiar? Tu vai seguir as nações? Então, salvem-se dessa geração perversa. Fiquem longe. Não sigam seus costumes abomináveis. E aí quando fala, ó, não aprendam, isso indica que é um processo. Aprender, tu vai aprendendo, tu vai olhando, tu vai observando, tu vai admirando, tu vai desejando. Daqui a pouco, tu tá praticando. Tu ouve, tu ri, né? Tu acha legal, tu conta pro outro, né? Quando tu vê, tu tá fazendo igual. As más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Então, como é que tu aprende os costumes abomináveis? Como é que tu aprende os maus costumes? Andando junto, ouvindo, vendo, lendo, comendo, casando. Entende? Tu começa a conviver. Quando tu vê, tu tá fazendo igual. Isso que é aprender. E Deus está dizendo: não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Se salvem dessa geração perversa. E isso vale para nós. Apocalipse diz: quem é santo, se santifique mais ainda. Quem é sujo, se suje mais ainda. Tu tem que te separar do mundo, porque tu tá entrando na terra prometida, na bênção de Deus para ti. O que é abominação? Ou o que é abominável? O que são abomináveis? É tudo aquilo que Deus odeia, tudo aquilo que Deus detesta. Sejam pessoas, sejam práticas, comportamentos, atitudes. São pessoas do mal, práticas do mal, comportamentos do mal. É aquilo que vem do outro lado, que vem das trevas, que se levanta contra Deus, que é contrário a Deus, que é contrário à palavra de Deus, tá? E aí vem a lista, que eu li corrida e agora nós vamos destrinchar. O que são os costumes abomináveis daqueles povos? O que eles faziam? Eles sacrificavam seus filhos, eles queimavam seus filhos e suas filhas. Por quê? Porque o Deus com letra minúscula, o ídolo, a divindade, queria o máximo. Lembra no outro capítulo que nós vimos o sacrifício que era perfeito? Então, o que podia custar mais para uma pessoa? O seu próprio filho. Então, para alcançar, né, uma graça, uma dádiva, uma vitória, sabe lá o que? Eles queimavam seus próprios filhos e filhas para a divindade. Então Deus está dizendo, isso é abominável, isso Deus não aceita, Deus não concorda, Deus detesta, Deus odeia quem faz isso. E aí tu pensa, tem pessoas que leem isso aqui e pensam, isso é literal. Mas existem muitos pais que sacrificam seus filhos. Não desta forma, mas de outra forma. Oferecem seus filhos de bandeja, de mão beijada para as trevas, para o mal. O que mais? Adivinho. Quem quer prever o futuro, quem quer adivinhar, né? Prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, quem consulta os mortos. Então essa lista de Deuteronômio, para muitos, tem que ser apagada, tem que ser atualizada. Pois bem,
Isso aqui é a mais pura verdade, porque estas práticas são práticas de ocultismo. São práticas proibidas por Deus. São práticas do mal. Tudo aquilo que quer tomar o lugar de Deus é maligno. Porque nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Então, quando a pessoa quer adivinhar, quer prognosticar, quer agourar, ela é um feiticeiro, ela é um encantador, ela é necromante, ela pratica magia, ela consulta os mortos, tudo isso é envolvimento com as trevas, com o ocultismo, e Deus proíbe. E como é que Deus explica? Abominação. Todas essas práticas e essas pessoas são abomináveis diante de Deus. Então, se o meu Deus não concorda, não aceita, odeia, detesta, abomina, eu vou fazer? Eu vou ser objeto da ira de Deus. Eu vou ser destruída por esse Deus. Porque Deus não vai considerar inocente quem faz essas coisas. Vamos continuar. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus. Eu só tenho que falar mais uma coisa antes disso. Deus está expulsando esses povos por causa disso. Então, a gente viu também num outro capítulo que Israel não tinha que pensar, eu tô recebendo essa terra abençoada, eu tô recebendo tudo isso porque nós somos bons, pela nossa justiça, porque nós fazemos tudo certo. Não. O que tem que pensar? Essas nações estão sendo castigadas, punidas e expulsas porque fazem coisas que Deus abomina. E aqui vem novamente esse conceito. Estas abominações, por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Então essas nações estão sendo castigadas, punidas por causa desses pecados, por causa dessas abominações. Agora sim, 13. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus. Aí tem muitas pessoas que falam, né? Como que eu vou ser perfeito se eu sou pecador? Nós já estudamos sobre isso. Vamos para o Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, verso 48. Há uma playlist no canal, a Bíblia diz, sobre o Sermão do Monte, em que nós estudamos palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, bem mastigadinho, né? Bem detalhado. Então aqui, Mateus capítulo 5, verso 48. Palavras do Senhor Jesus. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, este texto de Mateus, esse texto que Jesus falou, é o texto que tu acabou de ler em Deuteronômio. Sede perfeitos, ou eu falo em tradução antiga, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Aí a pessoa pensa, mas como que eu vou ser perfeita? De novo, sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus. O que é ser perfeito? Quem nos torna perfeito? Quem nos torna santo? Quem nos santifica? O Espírito Santo que habita em nós. Quem faz esta obra não sou eu. Não é o meu esforço. É como eu digo para vocês, a laranjeira, ela não se esforça para dar laranja. Ela é uma laranjeira, portanto, ela dá laranjas. Nós temos o Espírito Santo, nós vamos caminhar em santidade, em perfeição. O que é ser perfeito? É se parecer com o Pai. Jesus já está explicando. Sede perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Então, primeira coisa, tu tem que ser salvo. Tu tem que ser filho de Deus, filha de Deus, para se parecer com o Pai. E é o Pai, é o Espírito Santo que habita em nós, que vai fazer essa obra.
Nós vamos buscar ser aperfeiçoados a cada dia. Todo dia que a gente lê a Bíblia, tu está sendo aperfeiçoado. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. O que vai acontecer contigo? Tu vai ser como uma árvore que, independente das circunstâncias, do sol, do calor, tu vai dar o fruto na estação correta, perfeita. As tuas raízes vão ser alimentadas. Tu vai estar enraizado na palavra de Deus. E pode acontecer o que acontecer, tu não vai ser abalado. Tu vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E o que uma árvore faz? Ela dá fruto. Então, quanto mais o Espírito Santo tiver de ti, tiver de nós, mais aperfeiçoados nós seremos, mais perfeitos nós seremos. O que é isso? É aquele versículo lindo, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, cada dia mais, até ser dia perfeito. Então é neste contexto de perfeição, de ser perfeito, de ser aperfeiçoado que nós caminhamos. É caminhar em santidade, em santificação, se parecendo com o Pai, olhando para o Pai. É isso que Deus disse em Deuteronômio, isso que Jesus disse no Sermão do Monte. E como é que eu faço para ser perfeita? Para ser perfeito? Conhecendo a palavra, guardando, obedecendo. Se o Senhor está dizendo que não é para fazer isso, então eu não vou fazer. Não deixa eu cair em tentação. Me livra do mal. Não deixa me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Me guarda. Derrama luz nas minhas trevas. Ora, te submete a Deus. Isso é um processo. Caminhar em perfeição é isso. Isso não tem nada a ver com ser pecador. Óbvio que nós somos pecadores, falhos, mas nós não vivemos em pecado. Nós estamos nos santificando a cada dia, crescendo, até chegar à estatura do varão perfeito. A Bíblia se explica. 14. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, para nós, é vedado, é vetado, é proibido, não pode. Eu dizia para as crianças, é contra o regulamento. E eles ficavam processando, né? O que é regulamento? E daí paravam de questionar. Então, é contra a palavra de Deus? Nós não vamos fazer, nós não vamos discutir. Se o Deus disse, não é para ouvir os prognosticadores, não é para ouvir os adivinhos, nem feiticeiros, nem encantadores, nem necromantes, nem praticantes de magia, nem falar com morto, consultar morto. Não, é proibido para ti, tu não vai fazer isso. E saiba, se tu desobedecer, vai vir juízo, vai vir castigo, vai vir maldição, porque Deus está sendo claro, ele é contra. Tu consegue entender? Ele é contra os adivinhos, contra os feiticeiros, contra os encantadores, contra. Por quê? Porque essas pessoas, elas são usadas pelo mal e elas querem afastar as pessoas de Deus. Quando tu tá lendo a Bíblia, tu tá te aproximando de Deus e da vontade dele. Quando tu tá buscando adivinhar, agourar, buscar feitiços, encantamentos, falar com mortos, tudo isso é porque tu não tem fé em Deus. É porque tu não ama Deus acima de todas as coisas. É porque tu não obedece a palavra de Deus. Então, tu é contra Deus. Se tu é contra Deus, Deus também é contra ti. Então é muito sério isso para nós. Muito sério. O povo de Deus tinha que se separar destas pessoas e destas práticas abomináveis. Caso contrário, eles teriam que enfrentar o juízo de Deus. Porque Deus, ele é santo. E nós vimos, ele é fogo consumidor.
Então a santidade de Deus vai consumir estes pecadores, esses homens e mulheres, essas pessoas que praticam o mal. 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Então, Moisés está dizendo que Deus levantará um profeta. É Deus que escolhe e é Deus que levanta. É Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que fortalece, é Deus que capacita. É Deus. Vamos para Atos, capítulo 3, verso 22. Atos, capítulo 3. Vamos lá. Tu pode pausar o vídeo, né? Atos, capítulo 3, verso 22. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Então, tu leu em Deuteronômio e agora tu está lendo em Atos. Agora vamos só um pouquinho para frente, no mesmo livro, Atos 7, 37. Mais uma folhinha. Atos 7, 37. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Então nós vemos duas referências que deixam bem claro que esta palavra se cumpriu. É Deus que escolhe, é Deus que levanta. Deus chamou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, diáconos, presbíteros, líderes, juízes, oficiais, né? Como eu digo para vocês, homens investidos de autoridade, representantes, sacerdotes, levitas, pessoas para servir, para ministrar ao seu povo. E Deus tem sido fiel. Jesus disse: manda trabalhadores para a seara. É Deus que escolhe, é Deus que levanta. 16. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Moisés, fala tu com eles, senão a gente vai morrer. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Não li muito bem, né? De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, o que acontece? Deus vai levantar um profeta, e este profeta ele vai receber a palavra de Deus e vai comunicar ao povo. Então, isso é revelação e orientação divina. É Deus que vai levantar e é Deus que vai sustentar, né? Vai alimentar esse profeta para que ele tenha na sua boca as palavras de Deus. Ele não vai poder falar por si mesmo, ele tem que falar as palavras de Deus. Ele vai receber a palavra de Deus e vai comunicar ao povo. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. 20. Porém,
O profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá ser morto. Aí eu lembrei dos livros proféticos que nós estudamos, como foi forte, como foi pesado, como foi difícil, e também era no inverno, vocês lembram? Meu Deus, era frio, era chuva, foi enchente, nós estudando aqueles livros pesados, aquelas profecias, assim, vocês lembram que eu chorava, eu sofria, foi muito pesado, porque nós vimos isso. A gente viu, tinha profeta que falava o que queria, profetizava o que dava na cabeça. E principalmente, né, Jeremias e Ezequiel que falavam a palavra de Deus. Eles sofriam. Eles carregavam aquela mensagem. Mas é sangue, suor e lágrimas. Então, isso aqui também, ó, se cumpriu. A Bíblia fala da lei e os profetas. E não há maior profeta do que o Senhor Jesus. Profeta é aquele que profetiza. O que é isso? Que comunica, que prega, que anuncia a palavra de Deus, que fala exatamente o que Deus manda. Não aumenta e nem diminui. Então aqui fala do profeta que tem a presunção de falar no nome de Deus, né? Em nome de Deus, aquilo que Deus não falou. E o que vai acontecer com ele? Vai ser morto. E nós vimos que era exatamente esse o fim dos falsos profetas, a morte. Se vocês pensarem como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, saibam que quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Então, o que está dizendo? Que o profeta que fala com presunção. O que quer dizer falar com presunção? Falar com altivez, com soberba, com arrogância, com orgulho, com vanglória, com ousadia. Sabe? Aquele que se acha, como diz, quer meter medo no povo. Então, ele fala coisas terríveis. Ou, outras vezes, doçuras, né? Fala mentiras, que são doces como o mel, mas o fim delas é amargo. Então, a presunção, a arrogância, a soberba é que faz o profeta mentir. E aí tem para nós, vamos dizer assim, a fórmula. Como é que tu vai saber se é um profeta de Deus ou é um falso profeta? Se ele for um falso profeta, ele vai trazer uma falsa profecia. Isso não vai se cumprir. Ou isso é contra a palavra de Deus. E nos últimos dias iriam se levantar falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres. Pessoas mentirosas que iriam enganar. E quando que é verdade? Quando que é profeta de verdade, profeta verdadeiro, profeta de Deus? Em primeiro lugar, quando fala a palavra de Deus, sem aumentar e sem diminuir. E quando a profecia se cumprir, quando aquilo que foi dito acontece. Então, como que tu vai saber a diferença? A Bíblia diz que há o dom de discernir os espíritos. Amém. Mas nós podemos ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, estudar, meditar, para não cairmos no engano, nos falsos ensinamentos, nos sofismas, nas mentiras, como eu digo, nos blá blá blá. E nos últimos tempos as pessoas iam ter coceira nos ouvidos, iam querer ouvir de falácias, de fábulas, de histórias mirabolantes. Então isso aqui é Deuteronômio, mas isso é um alerta para nós.
para a gente não seguir falsos mestres, falsos profetas, mentirosos. Nós temos que seguir a palavra de Deus.